hoje a gente tem a alegria aqui, brinquei na chamada que a gente estava rememorando os tempos do Vale dos Dinossauros, dos blogueiros, e tenho aqui a alegria de ter o querido Davi Santos aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Sim Pode Crer. Muito obrigado pelo convite, Will, Pava. Estou bem feliz de estar aqui. Acompanho de casa, né? Acompanho aí as entrevistas e agora tendo o privilégio de ser entrevistado por vocês, né? Recusou umas 8 vezes. Está falando verdade. isso daí, não é verdade? E aqui ele está pianinho porque ele está junto com o pastor dele. Então, se tiver assim alguma rasgação de seda, alguma coisa, aí eu já mudo essa coisa de... Mas é bom dizer, eu vou começar dizendo, uma honra para a nossa comunidade, para a minha vida, ser amigo do Davi, né? Amigo do Davi, e ter a bênção de ser também ter a companhia dele na liderança da comunidade, no ministério. Eu sempre digo a ele, meu presbítero amado, querido, porque ajuda demais a gente, além do trabalho braçal, das orações, está sempre junto. É um homem de Deus, não tem dúvida disso. Olha só, então vamos começar fazendo fofoca. Então, esse papo... Adoro, aí a gente gosta. A gente estava comentando antes, né, que vai ser um papo de comadre, porque, né, 30 anos que a gente se conhece. Meu Deus do céu, não vamos fazer essas contas aí, não. Olha, eu estou aqui em minoria, porque eu fui o único que não participou de um certo casamento. É verdade. Quantos anos esse casamento tem? 10 anos. 10 anos, olha só, 10 anos. Pedi perdão 38 vezes e, enfim, nos bastidores aqui, cuidando hoje do som e da imagem, está o Wagner, que é o marido do Davi. Sim. E no casamento, teve uma oração do Will. É isso? É isso. Num buffet. Exato. 10 anos atrás não falavam muito de casamento gay. Me permitam uma provocação aqui, dado boas. Há 10 anos atrás, a igreja que não podia fazer casamento gay, sim. Hoje, né? Afirmativo. Quem está levantando e segurando essa igreja pelo que eu vejo das fotos lá, é a turma LGBT. Então, não resistindo aí, vocês aceleraram algum tipo de crise lá, porque, cara... Vamos lembrar aqui a história como foi. Will, você não era pastor, você não ia nem padre para pegar o negócio lá e benzer nada. Você fez uma oração, você foi padrinho. Fiz um texto em homenagem a eles, pelo carinho. Fui padrinho e chamei as pessoas para fazer uma oração. Só isso. Compartilhando aquilo que a gente tem de melhor. De melhor. Que é a presença de Deus nas nossas vidas. Você fez uma oração. E aí disseram para o Brasil inteiro que o pastor Will da Zona Leste estava... Eu não era pastor, eu estava longe de pastor. Então, eu sei. Da Zona Leste estava fazendo casamento de 2 gays na igreja. Não foi na igreja, não fiz casamento, fui convidado e fiz uma oração e li um texto em homenagem a eles. Olha aí. E aí, o seu rebelde? Como que foi começar uma vida conjugal debaixo do o mundo caindo em volta, porque crente faz muito barulho, né? Especialmente com essas coisas assim, né? Como que foi Wagner já era de igreja? Ou... Não, Wagner era de tradição católica, e aí quando a gente escolheu, né, voltar para a igreja, e a gente escolheu, né, a igreja em questão, por conta do discurso, por conta do que eu já acompanhava do pastor que era da Zona Leste, o Linai, e entendia que assim, olha, este espaço é um espaço que pelo menos não vai nos julgar, vai nos acolher. Então foi muito por isso, assim. Então ele começou aí, a gente ia uma vez por mês só na Santa Ceia, e no encontro de jovens, porque na época o Will era líder dos jovens, realmente ele não era pastor. Você era jovem naquela época? Ele era jovem. Ainda sou. Ele era magrinho, não era? Naquela época. Eu tenho imagem, uma foto, né? Vimos uma foto recentemente.
Sinceramente, tudo bem, preciso perder uns quilos, mas eu tô bem melhor hoje. Nossa, que coisa, Sim, amado. que Tá coisa, muito né, amado? melhor, muito melhor. Não, tá muito melhor. Pelo menos ele aprendeu a beber depois. Exatamente, naquela época, Você vê aí, alguém me ensinou a cachaça. beber. É isso, essa aqui é cerveja, gente. Mas respondendo, né? Então o Wagner começou aí e se apaixonou pelas pessoas, se apaixonou pela comunidade, né? Né, A hora que ficou. começou essa treta toda, ele não quis transferência para a paróquia Santa Terezinha, não, porque assim, eu lembro que o barulho Foi foi. enorme, foi muito bom. De um barulho totalmente desproporcional, né? É desproporcional. O que foi pra gente, o que ficou marcado é assim, um dia você tá se preparando para ir para lua de mel, abre o seu Facebook e tem um monte de gente que você não conhece, né, te adicionando e mensagens de vocês fizeram isso, que legal, vou acompanhar. A gente ouve muito discurso, mas não tinha a prática disso. Que feliz por vocês. Das pessoas leigas da comunidade. Mas no ciclo eclesiástico, ali, o bicho estava pegando. De minha avó, um forfé. Caramba, que coisa, né? Aliás, a gente está aqui citando a igreja, assim, tendo todo cuidado, vamos ser um pouquinho mais, ó. Um beijo, meu querido Ricardo Gondim, um beijo, Elianai, um beijo para todos os envolvidos, para todos da família Bethesda, enfim, super feliz de ver recentemente Ricardo fazendo um casamento Sim. também. O que é, assim, de alguma forma, eu achei legal trazer isso, porque eu me lembro que foi absolutamente incomum nos nossos círculos, digamos assim. Né? Verdade, porque Sim, muito sim. se falava, a gente tinha a época, né? Acho que o grande texto, assim, acho que a única fala assim concreta foi o texto que o pastor Ricardo escreveu na Carta Capital, Sim. né, sobre união civil, não era nem sobre casamento, Isso mesmo. igreja, nada disso. Então talvez o texto mais avançado fosse esse, mas ninguém tinha ainda, né, feito E acontecer. que, na verdade, eu lembro também o quanto ele sofreu na época Muito. dessa. Eu acho que foi uma entrevista Foi uma entrevista. para a Carta Isso, Capital isso. que o repórter perguntou sobre isso e ele falou coisas assim que hoje, sei lá, um pastor batista sim, tradicional fala falaria. hoje. Exato. Então, essa coisa de você, de alguma forma, de você ser precursor, assim, às vezes tem um Preço altíssimo. preço alto. Eu me lembro também que ele, na sequência, chamou a igreja estava lotada. Eu estava na igreja nesse dia na Bethesda do Marajoara, a igreja estava lotada. Ele reafirmou, ratificou tudo o que ele disse na entrevista, explicou para a comunidade toda ficou de pé e o aplaudiu. Foi um momento assim inesquecível, inesquecível. Porque no papo anterior a gente citou como que facilita você carimbar um rótulo ou rotular alguém, né? E Will, desde o início, desde o início do podcast aqui, a gente já mostrou qual que é o nosso chamado, a gente já mostrou a variedade de pessoas e, assim, tenho muita alegria de olhar, hoje a gente está falando bastante de olhar para o passado, a gente não foi cancelado em nenhum momento. Então, pessoas que, assim, algumas pessoas próximas, vocês estão loucos de chamar fulano? Como assim? Louco não. Justamente é isso que a gente acredita, é isso que a gente curte fazer. Então, sabe Deus como as coisas vão ser daqui a 10 anos? Então, eu não quero, daqui 10 anos, falar, nossa, a gente sofria. Não, a gente sofria nada. A gente pode sofrer por cumprir a vontade de Deus. Não vou usar a palavra propósito, que eu não aguento mais. Já falamos um monte de editora vida aqui hoje, então não aguento mais ouvir a história de... No stand-up, eu ouvi hoje o cara imitando o Miguel e falar... Não, um cara pregando num congresso de juventude e falando da palavra propósito, pregação ótima e todinha em torno dessa coisa de propósito, tudo errado. Mas vamos lá, que história é essa que você sempre quis ser escritor? Nossa, na verdade, eu tenho um sonho de ser imortal. De ser imortal, louco. Nossa,
super modesto. Sim. Sim, pequeno sonho. Gente, quem nasceu nos anos 80, né, viveu nos anos 90, filme Highlander, O Imortal, criança, né, tinha, e eu ouvi a palavra Eu achei imortal que era vinha uma... Priscila, Rainha do Deserto, que Não. vinha uns filmes mais assim, E aí, então, glamurosos. né, a palavra imortal, né, trazia uma conotação, né, para uma criança, né, uma coisa fantástica. E aí, quando eu falava, olha, aquela pessoa imortal, eu não relacionava com a literatura, eu relacionava com o filme Highlander. E aí, quando eu entendi o que era o imortal da Academia Brasileira de Letras, tinha esse desejo, nossa, eu quero ser essa pessoa. Eu acho que na mentalidade, na consciência infantil, de não morrer, né? E agora, claro, com mais consciência, a gente entende que, né, realidade infantil. Mas a escrita em si, ela né, me chamou a atenção quando eu comecei a compor. Com 19 anos, 18 para 19 anos, momento de oração, eu compus a primeira música, né, para Deus, e a partir daí eu comecei a escrever música. Nunca imaginei escrever livro, né, mas sempre gostei muito de ler. Né, a minha avó, que faleceu agora em dezembro, minha avó Maria, a Chica, ela nordestina, semi-analfabeta, que aprendeu a escrever porque a vizinha ficou com dó dela não ir para a escola e ensinou ela a escrever. Sempre me falava, filho, leia, leia a Bíblia, leia os Salmos. Então eu aprendi a ler, a gostar de ler lendo a Bíblia, né? Então a escrita, a leitura, sempre fez parte da minha vida pela religião, né? Então, pelo ambiente religioso. Tanto que não leio romance. Eu só leio coisa, né, voltada ou para religião, teologia, sociologia, antropologia. Dificilmente você vai me ver lendo um romance. Porque o romance da vida real a gente já tem na Bíblia, né, gente? Que é mais fofoca, morte, violência do que na Bíblia, né? Assassinato, romance, tem ali. E aí eu acho que muito por esse incentivo da minha avó, né, e por entender que ela só sabia ler a Bíblia, né, por ser semi-analfabeta, era o único livro que ela, né, tinha ali de cabeceira, que essa paixão pelos livros aconteceu. E aí a escrita Paixão pelas palavras. pelas Deixa eu ver isso em palavras, algum paixão lugar. pelas palavras. E aí, para a escrita em si, foi uma relação amorosa que não deu certo, na verdade, um amor platônico, que mexeu muito internamente e foi a primeira pessoa do sexo masculino interessei amorosamente, sexualmente, porque a minha infância inteira era na igreja. Você oculta a sua sexualidade, você esconde, finge que ela não existe, né? Fala para as pessoas assim, estou esperando no Senhor, estou orando, Deus preparar, né? E aí na faculdade, né, já com 26 anos, me apaixonei por uma pessoa, e aí a escrita fluiu, porque eu não podia contar para ninguém, falar que estava sofrendo por amor. E aí eu comecei a escrever poesia, né, na verdade, desabafos amorosos, desse amor platônico, e aí eu percebi que eu, né, tinha essa possibilidade de escrita. Mas uma coisa que eu 26 anos e ainda era platônico. ainda era Isso aí. platônico, assim, Caraca. eu nunca tinha namorado antes disso com homem, tive relacionamentos com mulheres, porque é a expectativa social, então tive uns 3 namoricos, assim, que não duravam, porque, né, não tinha como. Então, com 26 anos eu entendi, falei assim, eu nunca senti isso por ninguém, né, é muito forte, né, a ponto de eu levantar chorando um dia, numa crise, e contar pra minha mãe. Ó, tô apaixonado, é um homem e eu não sei o que fazer, né? E assim que minha mãe descobriu que eu era gay, né? E a Então, reação dela? você tá confuso, vamos orar, não é bem assim. Não foi violenta, não foi uma violência que a gente ouve comum de apanhar, expulsar de casa, embora sim violenta.
né? Uma microviolência de você está confuso, precisamos orar, né? Porque você está fazendo faculdade, aquelas coisas, né? De ambiente religioso, né? Esse ambiente, mas claro, para mim, a emoção, o sentimento, né, que só foi a confirmação do que eu já percebia desde criança. Assim, eu sei que eu sou homossexual desde o prezinho, né, de ver a relação com as pessoas e já perceber essa, né, que tinha uma diferença, que tinha algo que não era igual dos outros meninos, né? Então foi uma confirmação. Como eu nunca tinha me apaixonado por ninguém, eu achava bonito, né? Quando via algum filme ou a revista, você fica tipo, nossa, né? Achando bonito aquele cara, não sei o quê. E eu brinco com alguns amigos assim que a revista Avon, Demilos, né? Era a Playboy dos meninos, porque quando chega na parte lá da roupa para os pais, você ficava olhando o homem de cueca. Você vai comprar no mercado uma roupa, você ficava olhando a imagem lá do comercial da cueca. E essa é a sua Playboy. Então, eu já percebia essa, né, essa emoção diferenciada, mas não sabia, né, nomear, porque eu nunca tinha convivido com pessoas homossexuais, nunca tinha visto, exceto na televisão. E aí eu via Clodovil, eu via Seu Peru da Escolinha dos Raimundos e Vera Verão. E aí você olha para essas caricaturas, né, e fala: "Não quero ser assim. Se é isso, né, não quero", porque as pessoas tiram sarro, as pessoas apontam, as pessoas batem, né, então você começa a se moldar ali dentro da heteronormatividade, para que as pessoas não te apontem também. Então, eu tinha essa percepção muito clara desde a minha infância, mas como eu nunca tinha me apaixonado, era uma coisa assim: "Ah, eu sou hétero". Até que eu me apaixonei e tive, né, a confirmação de que porque nunca tinha sido igual a nenhum sentimento por uma mina que eu tivesse tido. Antes da gente chegar no livro, estou olhando aqui no canto, aliás, amei o livro. Ah, como que é hoje você olhar para adolescentes dentro de igreja, vivendo livremente a sua sexualidade, a sua homossexualidade, algo que você, não pôde experimentar, e mais do que isso, muitos deles não precisando mais abandonar a fé, porque para muitos foi: se você quer ser aquilo que você é, não é, um monte de gente fala que é opção, né. Não, vou optar por apanhar, por, Sim. tomar, surra, tal. Sim, fez Vou é super casa. legal, né. Opção, sofrer. Sim, sim. Então, entre foi colocado quase que uma dualidade, ou você é gay ou você é cristão. E hoje, Hum. muita gente, literalmente, graças a Deus, vivendo a sua sexualidade sem, óbvio que a gente tem um monte de desafios, mas vivendo numa liberdade maior. Como que você olha, dá uma sensação de: "Caramba, se eu com 16 anos tivesse namorado", assim, Hum. não dá uma, assim, tipo, máquina do tempo para Particularmente não, não? assim, eu tinha uma percepção, quanto à minha vida sentimental, que eu não ia casar. Então desde criança eu tinha isso, né, e era algo que minha família falava: "Ah, todo mundo vai casar, mas o Davi não". Então eu tinha isso muito claro. Eu lembro uma vez que eu fui numa loja na Conde de Sarzeda e tinha um livro, tipo entrega a idade, né. E entrega a fé também, né, Sim, Conde que de era Sarzeda. assim, Solteiro Convicto. E aí eu parei e fiquei olhando, olhando, olhando para aquele livro e a moça falou assim: você quer comprar, moço?" Eu falei assim: "Nossa, eu achei interessante, sou eu esse livro, assim, eu acho que eu vou comprar". Ela: "Um moço tão bonito assim, já falando que não quer casar", né, eu falei: "É moça, é uma opção O minha, desespero né". das mulheres não mudou muito. Não, não mudou. Então, essa experiência de ser solteiro,
né, e de não ter se apaixonado perdidamente, encontrar o amor da minha vida na adolescência, aquela paixão, né, como diz a canção, paixão antiga sempre mexe com a gente, de não ter tido isso, então, para mim eu não sofro. Como eu tenho amigos que têm aquela adolescência tardia, que é muito comum para quem é homossexual, porque não viveu a experiência, como todos os adolescentes, da sexualidade, da descoberta, porque teve que se esconder, né, dentro do armário, e na verdade, né, não é a gente que se esconde, jogam a gente lá dentro, porque a gente não pode ser quem a gente é, e aí essas pessoas sofrem bastante, porque aí ela tá com 30 anos e tá querendo viver a sexualidade de quem tem 15. Quer sair com todo mundo, quer beijar, quer, né, assim, E aquela nesse loucura. caso, Davi, tem também divorciados héteros que Sim, passam pela mesma questão. Casou com a primeira namorada sim, com 19 anos, isso com aí. 30 e não sei quantos, separa e daí fala, meu Deus, eu preciso tirar o atraso, que já Isso, isso. tem que melhorar aqui, o atraso aqui. É isso. Então, eu particularmente não tenho esse sentimento, né, casei com meu primeiro namorado, Olha aí. né, que está ali, não tive outros relacionamentos, assim, de, namorar, fiquei com, né, pouco, porque, eu cresci com essa percepção de que não vou casar. Então, né, você não se abre para os relacionamentos, então assim, não percebia quando olhavam para mim, né, se tinha alguém interessado, estava nem aí, tipo: deixa pra lá", meu negócio era: "Me dá aqui o livro, deixa eu ler", sempre foi assim, né. Então eu não tenho essa questão, mas eu percebo que isso é muito comum. E quando eu olho para a juventude hoje, podendo falar abertamente, podendo viver na igreja, essa liberdade, eu fico feliz, não fico com inveja. Eu Legal. fico feliz, porque eu aproveitei da forma que eu podia aproveitar, né, então eu fui, por mais que essa questão da sexualidade tenha uma importância na vida das pessoas, e hoje eu acho que é muito latente, é muito maior, eh não tinha uma importância tão gritante para mim, né. Eu acho que eu sofria mais com, as pessoas, falando ao meu respeito, mas tendo uma postura, "não me importa o que você fala, porque você nem me conhece, né, você não sabe, né, da minha essência para você falar", então sempre tive essa postura de mais dura, assim, de não me importar, mas, eu fico realmente muito contente dessa juventude poder falar abertamente, poder se expressar, poder vivenciar, né, porque não foi minha realidade, então não era uma coisa que, né, era muito importante para mim, na minha adolescência, ter um relacionamento. A gente vive ciclos assim, então há, sei lá, 10 anos atrás, o homem sensível, Hum. o homem pode se cuidar, então daí o homem se cuida, o homem faz tratamentos de pele que não fazia antes, o homem começa a fazer plástico. Agora a gente está voltando para as cavernas de novo, com a contribuição no Legendários, então tem Uhum. que gritar, tem que, de alguma forma, essa valorização, vamos dizer, do macho, essa valorização com coach misturado com tudo, isso não é uma forma assim de retrocesso? Porque a hora que você fala de sensibilidade, você de alguma forma torna o mundo um lugar um pouco melhor, porque Sim. quando você fala de sensibilidade, você desenvolve empatia, você se coloca no lugar do outro, alguma coisa, e a gente está ao mesmo tempo, nós falamos isso recentemente, a mulher sendo estimulada a ser submissa ao marido, e o homem se tornar o do lar, alguma coisa. Então é um discurso duramente com tintas assim voltando para o passado. De alguma forma, a população LGBT não corre riscos, especificamente dentro da igreja, com a mulher sendo estimulada a um papel super restrito e o homem sendo estimulado a eu sou homem, aquela coisa toda assim. Bem Homem das Cavernas, né. É, Sim, nós corremos muitos riscos,
a semana passada, com a morte do Papa Francisco, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que publicou, eu acho que foi no Twitter, porque só vi um recorte, falando que a preocupação do LGBT agora é de quem será o próximo Papa, porque a gente pode, né, perder muito do pouco avanço que a Igreja, pelo menos a católica, teve. Mas pensando, né, no poder que esse Papa tem de demandar políticas ou de desfazer políticas, né? Então a gente está falando não do poder do Papa em si religioso, mas do poder político que ele tem para intervir em algumas causas. E muita abertura aconteceu por conta, né, de falas do Papa Francisco, né? Então a gente tem todo um contexto, né, dentro da religião que interfere no nosso dia a dia. Isso é inegável. Então, a gente está sofrendo desde a posse do Trump. Para quem abre o jornal, todo dia tem uma empresa tal, acabou com né, a área de diversidade, não quer mais tratar políticas de inclusão. Né? Eu, como profissional de RH, né, já há muito tempo, percebo esse movimento, empresas deixando de olhar. A gente viu ano passado, no período no período de comemoração, né, dos movimentos gays, que é geralmente maio, julho, né, muitas empresas deixando de fazer, né, de colocar a bandeirinha lá, né, da diversidade, justamente porque já tinha um movimento por trás, né, de quebra com isso. A gente vê Rússia, muitos países da Europa, né, revertendo leis que já tinham sido aprovadas em favor da igualdade de gênero. Então, isso é muito preocupante. Quando a gente fala da Igreja Evangélica Brasileira, voltando um pouquinho quando você falou da Bethesda, quando aconteceu, né, na Bethesda Zona Leste, que é a igreja que a gente frequentava, foi uma consequência do discurso que começou com o Elienay. O pastor não era mais o Elienay, já é o pastor Daniel, mas eu acompanhava os tweets da igreja antes de frequentar e já tinha um discurso muito forte em favor dos LGBTs. Então a consequência da igreja me acolher a mim e meu marido, de nos acolher quando decidimos que iríamos nos casar, do Will, né, ser convidado para ser padrinho e trazer aquele discurso e aquela oração. E todo o reflexo que isso gerou, você percebe um movimento crescente de aceitação. A Bethesda demorou 8 anos, 7 anos para decidir ser uma igreja afirmativa, mas decidiu, porque há um movimento, e aí espiritualizando um pouco, um movimento que é do espírito, de fazer as pessoas perceberem que o amor, ele é maior do que qualquer outra coisa. Né? Então, quando você olha para uma pessoa com amor, você não se importa se ela é homossexual, se ela é hétero, né? O que importa é a convivência. E um discurso que a gente sempre ouve dentro do CCZL é que a convivência com o Davi e com Wagner, que foram os primeiros LGBTs assumidos, né, e que vieram já como namorados aqui para a igreja, que nos fez amá-los. E a partir do amor, da compreensão, de ver a vida deles, mudou a percepção e a cabeça de muita gente. Né? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita assim, não tinha pessoas que tinham preconceito na igreja. Tinham. E tinham muitas pessoas. Né? Algumas saíram, algumas que tinham preconceito ficaram e mudaram a cabeça. Né? E saíram por qualquer outro motivo, mandava mensagem: olha, a gente não está saindo por conta de vocês. Nós aprendemos a amar vocês, respeitar vocês. Então você tem né, enquanto você tem um movimento do Espírito Santo de aceitação, de abertura, né, de igrejas deixando de ser só inclusiva, que daí era aquele gueto, né, o gueto da igreja, né, para igrejas afirmativas, que é para assim, é para todo mundo, né? Então une heterossexuais, homossexuais e a gente convive ali e adora nosso Deus. A gente vê um espírito que não é santo se movimentando para acabar com tudo que foi construído até agora. Seja por leis,
né, seja questões legais, que no Brasil a gente tem um problema, porque nenhuma lei que defende os LGBTs é uma lei pautada no Congresso, elas foram determinadas pelo STF, então elas podem ser derrubadas quando mudam as pessoas do STF, assim como foi o aborto nos Estados Unidos, que, né, revogaram a lei. Então a gente está sempre na corda bamba, sempre ali. Então eu percebo, né, por acompanhar pela minha profissão hoje, esse movimento das empresas mesmo, né, o movimento do capital, para acabar com, né, as pautas mesmo de diversidade e o movimento político muito forte por trás disso, assim, né? Então, quando você falou da maçonaria, eu olho assim, que a igreja evangélica que não é afirmativa ainda, ela precisa se defender de alguma forma. Como eu me defendo? Eu me defendo levantando a bandeira das minhas pautas. Então, a minha pauta é que o homem tem que ser machão. Só que eu esqueço que nesse aspecto de homem heterossexual, eu tenho homens que são mais sensíveis. Eu tenho homens que não querem que a esposa seja submissa. Eu tenho homens que não querem impor o seu poder sobre a sua esposa, que quer viver em igualdade, que entende isso porque foi criado mais pela mãe ou pelas irmãs, como foi meu caso, minha mãe começou a trabalhar cedo, minhas irmãs que criaram, então tem uma outra percepção. Então, quando eu levanto uma bandeira, como se aquilo fosse uma verdade única, eu desconsidero todas as outras pessoas. Assim como nas mulheres, tem mulher que não quer ser submissa, que adora trabalhar fora, que, né, que quer ganhar o seu dinheiro, que sabe que não pode depender do marido, né? E aí eu também coloco essas mulheres numa situação de vulnerabilidade, né? Porque daí o marido que tem essa, né, comprou essa ideia, vai começar a se impor e eu posso acabar com o casamento por conta disso. Eu posso, né, criar uma situação ruim que não existia naquela casa, por conta dessa bandeira levantada. Então, é muito perigoso esse movimento. Eu, sinceramente, não acompanho. Eu faço questão de não acompanhar a Igreja Evangélica Brasileira. Eu ia vir Né? de laranja hoje, inclusive. Eu faço questão de não acompanhar para não criar rancor, né? Porque se a gente abre alguns perfis de pastores, ouve algumas pregações, você fala, não é possível que as pessoas conseguem ouvir esse discurso sem criticar o que elas estão ouvindo, né? Então, para eu não me contaminar com ódio, eu não acompanho. Fico sabendo, né, algum meme que alguém manda, né, algum comentário que as pessoas fazem, mas me debruçar para entender o movimento, eu não faço. Olha, eu acho que eu tenho um caminho que a gente tem usado, Will, bem interessante. Você vai gostar desse caminho. A gente precisa fazer um striptease desses caras para mostrar que por trás da barba, dos músculos, tem alguém altamente fragilizado E, que está precisando reconfigurar, né? A máquina está ruim, vamos resetar tudo e vamos formatar para instalar os programas de novo. Tem algumas pessoas que não estão sabendo viver, homens, mulheres, mas a gente faz piada, mas eu considero assim que o risco seja exatamente como você. Preocupante, então fica ligado nisso. Mostra pra gente esse livro lindo aí. Olha só. Nós já sorteamos esse livro, não sei. Já sorteamos e vamos sortear mais alguns. Antes de ir embora, vamos pegar mais um. Tiagão está aqui, deu boa tarde, foi o que recebeu, ganhou, né, membro apoiador da gente. Membros recebem livros. Esse aí foi um livro, muito lindo livro, muito bonito, e eu tenho certeza que o Tiagão fez bom uso, porque o Tiago é professor, inclusive, acho que de educação infantil. Como que foi a repercussão das pessoas que leram esse livro lindo? Tem dois olhares. Um olhar para quem conhece a história que motivou o livro, e aqueles que só leem e falam, nossa, eu li todo para no final me surpreender com o desfecho da história. Né? Então, é muito positivo, eu fiquei muito feliz, porque ele não é um livro que eu idealizei para vender.
né, que é se conhecer a motivação por trás do livro. Ele foi uma consequência por entender que eu não poderia mandar um e-mail para as pessoas envolvidas na história. Caramba. Então, tem que contar para as pessoas não ficarem, né, tipo, e aí? Eu tenho 2 amigas, e na época da pandemia, essas amigas ficaram grávidas. Uma ficou grávida de uma menina e uma de gêmeos, 2 meninos. E uma delas, que é a Camila, a gente trabalhou juntos, né, inclusive ela que fez a peça na CCZL, né, a gente trocando mensagem de trabalho, porque a gente trabalha no mesmo ramo, ela mandou no meio de várias mensagens que a gente estava trocando, perdi um bebê. Eu não li a mensagem, não vi. A gente continuou falando sobre o que a gente estava falando, não lembro do que era. Eu fui ver a mensagem quase 3 meses depois, rolando para ver alguma coisa, vi lá, perdi um dos bebês. E eu fiquei apavorado. Na época da pandemia, né, eu acompanho, né, um transtorno de ansiedade, eu não estava bem, então até acho que eu não li a mensagem, né, li, mas não a capturei, né, por conta de não estar bem, por conta da ansiedade. E aí eu entrei em crise de choro, mandei mensagem para ela pedindo desculpa, porque se você conta uma coisa dessa, estou grávida de gêmeos, né, num período, depois perdi um dos bebês, ela quer pelo menos uma mensagem de abraço, um conforto, né, e eu não fiz isso. Então eu fiquei muito sentido, muito sentido. Que é uma amiga querida de longa data, né, e eu não estava ali na hora que ela precisava. E a outra amiga nossa, que é a Michele, na verdade ela, né, eu conheci ela através do Wagner, eles estudaram juntos. Ela estava grávida de uma menina e quando nasceu a bebê, ela ficou viva 23 dias. E calhou de ser justamente nesse mesmo período as 2 situações, e Wagner falou: "Você não vai no velório, você não vai, você não tá bem, né, você vai ficar pior, não vai", e não deixou eu ir no velório. E eu fiquei com aqueles 2 sentimentos de não poder abraçar minha amiga que perdeu a filha com 23 dias, e não poder abraçar a minha amiga que perdeu um dos bebês, né, ainda ela estava com 4 ou 5 meses de gravidez, então eram gêmeos, teve que fazer a cirurgia para tirar um dos bebês e ficar com o outro. Então uma cirurgia de risco. E eu fiquei com aquele sentimento de, eh que merda, desculpa gente, mas é a única expressão que eu tenho. De não ter sido a pessoa que eu sou, com os meus amigos, amoroso, preocupado, né, de acompanhar. E aí eu falei para o Wagner, assim, eu preciso fazer alguma coisa, né, assim, eu não estou me sentindo bem com a sensação mesmo, com a tristeza, com isso. E um dia eu sentei na minha sala e falei, vou escrever alguma coisa. E só comecei e assim, eu só sentei. E aí, a grande parte da história, né, que é a história, da menina que já nasceu criança, surgiu, né. E aí eu conversando com o Wagner, ele falava assim: eu vou mandar por e-mail, né, será que a Michele vai gostar? Ai, como será que ela que vai reagir? Por quê? A personagem principal do livro é a Maju, que é essa criança que faleceu com 23 dias, que é Maria Júlia, que faleceu com 3 dias, então a personagem principal é a Maju. E o João, que a gente chama de outro João, porque o bebê que nasceu os gêmeos chama João, então o outro João, porque não teve nome. Ele aparece na história também num contexto da mãe que perde o bebê. E quando eu vi o resultado final, eu falei, não dá para simplesmente eu mandar por um e-mail, né, e falar assim, olha, eu escrevi porque eu senti muito a morte do bebê de vocês e não pude abraçar vocês, porque era pandemia, porque eu estava sofrendo de ansiedade, porque meu marido não deixou eu ir, não podia fazer isso. E aí eu fui atrás, né, de pesquisar ilustradores, vamos fazer de forma independente, né. Esse livro, a ideia era fazer um para cada uma. Só que assim, gente, quem quer, eu acho você melhor do que ninguém vai poder falar sobre isso, mas quem quer escrever livro no Brasil, ou fazer um livro infantil,
com imagens, gente, assim, não é para qualquer pessoa porque é caro, Sim. né? Pude pagar para ter um ilustrador bom, porque eu também não queria qualquer ilustrador. Então foi um ilustrador que é famoso, que tem vários livros, né, que escreve para as maiores editoras de livro infantil do Brasil, né? Então eu queria uma coisa porque era um presente de amor, era, né, um presente para ser o abraço que eu não dei para essas minhas amigas, né? E aí surgiu, e aí quando você vai numa gráfica pedir para imprimir 2, não imprime. Só imprime a partir de 200, né? E você fala, ok, vamos lá, tenho 200 amigos, eu acho que as pessoas vão comprar. E aí, né, o resultado de um contar para o outro, e muitos amigos, né, divulgando e colocando na rede social, você acaba que faz uma boa venda, e eu vendi 250. Eu lancei em 15 de novembro, em dezembro já não tinha mais nenhum. Que legal. Né? Então, eu não escolhi ser escritor, eu fui empurrado, assim, né? Vai lá. E aí agora com a Emo, a Patrícia, maravilhosa, né? A gente já se conhecia há um tempo, né? Como ela fundou a Emo, que é a editora, né? Eu falei, ó, eu tenho casa, né? Fica fazendo comercial para poder vender. É muito difícil, vende um, depois de 2 meses vende outro. Você não quer vender aí pela editora, a gente porcentagem, e é assim que começou e assim que está indo. Eu estou pensando numa coisa aqui, que você transformou sofrimento por meio da arte, transformou num livro. E agora eu estou aqui tentando imaginar se o processo é parecido, quando você pega uma coisa super ruim sobre um outro aspecto para transformar também em livro. Eu estou falando da Igreja Enfeitiçada, onde tem o inelegível com Judas, é isso? Judas. A gente está falando de poesia até agora e tem que assim quebrar esse momento assim sublime, colocando toda a imbecilidade do ex-presidente, e isso se transformou num livro. De onde saiu isso? Foi alguma briga, alguma coisa? Você brigou com a Wagner, alguma coisa? Daí ele te obrigou a ver algum pronunciamento dele, sei lá, alguma coisa assim. De onde que saiu essa história do paralelo entre Judas e o Bozo? E isso se transformou no livro A Igreja A Enfeitiçada. Igreja Enfeitiçada. Vamos lá. Temos a capa aí para colocar. Olha, em primeiríssima mão, Primeira mão. o livro vai entrar em nos próximos dias. Eu creio que talvez no dia que a gente exibir, já na pré-venda, já está quase marcado aí, mas deve ser no final do mês o lançamento. Então, em primeira mão, A Igreja Enfeitiçada. Olha que título, como resume super bem, e o bom título precisa ter essa capacidade de resumir todinho, né? A Igreja Enfeitiçada, a Igreja Bolsonarista. O que não foi Bolsonaro, graças, é sempre muito crítico, desde criança, leia a Bíblia e olha para a vida e critica e fala, faz sentido, não faz sentido. E eu sempre me chamou a atenção o discurso, o poder do discurso, né? Como que a palavra, né, proclamada de Deus no Gênesis foi capaz de criar. Como a palavra pregada por um pastor tem poder de mover o coração de uma pessoa e ela mudar de vida. Então, uma pessoa, dá um exemplo aqui hipotético, uma pessoa que é viciada em droga, uma pessoa que era, né, um assaltante, ouve uma mensagem na rua, na praça, de um pregador itinerante, e aquilo mexe com a pessoa, que ela se transforma, né? Então isso sempre me chamou muita atenção. E como eu comentei aqui, a questão da palavra, da minha como que isso
E ano, faculdade dos sonhos, eu fui fazer pedagogia. Eu entrei com a ideia do TCC vou falar sobre o poder da palavra, o poder da linguagem, né? E aí eu ia lendo livros a respeito, pesquisando. Só que aí chega a pandemia. Um dia um irmão ele manda um áudio com um vídeo no grupo de homens, né, do WhatsApp da igreja, com aquelas pessoas que estavam orando na rua, né, orando na rua. E defendendo, né, aquilo, que olha como Deus porque o Bolsonaro está fazendo as pessoas ter fé, de ir para a rua. E aí eu vi aquilo e mexeu com o meu coração, né, de uma forma assim, tipo, não é isso, né, não é isso, está errado, né, as pessoas não deveriam estar indo na rua para orar para abrir igreja, né, é um momento de pandemia, a gente tem que ficar isolado, tinha que estar orando para as pessoas ficarem em casa, né, para que o governo possibilitasse que as pessoas ficassem em casa, tivesse vacina. E aí eu já tinha um esboço, né, de um raciocínio sobre Judas, que eu sempre me questionei, por que não tem a história de Judas na Bíblia? Por que ninguém conta o que aconteceu depois, né? Se a morte dele foi porque ele realmente ficou, viu que tinha errado ou não, né? Não tem, não tem. E aí você fica pensando sobre aquilo. E aí eu tive um estágio assim, o mesmo que está acontecendo agora aconteceu com Judas. A mesma coisa que a igreja está fazendo agora foi o que moveu Judas. Só que eu não tinha base teórica nenhuma para escrever sobre, eu tinha pensamentos, eu colocava num bloco de notas, assim, frases soltas, pensamentos soltos, assim, mas nada que eu conseguisse unir. E aí um dia eu estava assistindo a Rita Von Hunt, um dos programas dela, para quem não conhece, é uma drag queen, né, do Guilherme Thierry, que é professora e super famosa agora, e ela falava sobre Levi Strauss e a antropologia estrutural e o poder do simbolismo. E eu aí falei, nossa, isso aqui faz sentido com a história de Judas. E fui ler o capítulo que ela, né, comentava ali. E pava, foi assim, tipo, é isso que eu precisava. Eu levei, eu acho que de 15 ou 20 dias para escrever o livro. Que aí eu me debrucei, né, tanto né, na história de Judas, tanto no que eu já tinha de conhecimento bíblico, daquilo que já me incomodava, né, no contexto todo bíblico. E aí eu, né, sentei e falei, vou escrever. Né, e saiu, né, o livro. Eu não imaginava que pudesse, porque assim, era uma angústia minha, era uma pergunta minha, né, o porquê que a igreja está se vendendo dessa forma para um político? O porquê que as pessoas estão tão cegas e não estão enxergando que ele falar que é cristão não condiz com o que a gente tem lá, né, na Bíblia, do caráter, da ética, da moral de uma pessoa que se diz cristã. Né, então isso me incomodava muito, assim, o discurso contra minorias, porque me afeta, né, diretamente, Claro. mas o discurso contra, né, ele fala de mulher, ele fala, né, falava de mulher, falava de negro, falava de LGBT, né, assim, nada escapava à língua felina dele, né, e um cristão tendo esse tipo de palavra na boca, e palavrões, né, e expressões preconceituosas, então aquilo me incomodava, né, de falar assim, nossa, e os pastores estão do lado dele, pastores que eu admirei né, a minha vida inteira, né, e como que eles não enxergam isso? Será que eu que estou errado? Né, será que que não estou percebendo que realmente ele é o Messias da igreja, que vai salvar o Brasil? Né? Então tinha esse incômodo, e com Judas esse questionamento, assim, Judas morreu, ou se matou, antes ou depois da ressurreição de Jesus? Porque se foi antes, deu tempo de Jesus pregar para ele lá no inferno para onde ele foi, porque Paulo fala que Jesus foi, né,
pregar para espírito em prisões e levou o cativo o cativeiro. Logo, se Judas estava lá, ele teve a oportunidade de ser salvo, de reconhecer que ele fez besteira e que Jesus era realmente o Messias. Se foi depois, né, que pena, né? Onde será que esse moço está agora? Mas o que motivou Judas a trair Jesus? Era esse o questionamento. Por que ele, né, vendo os milagres, experimentando, né, aqueles 3 anos com Jesus, né, teve a coragem de fazer aquilo? Então era uma questão mesmo de o que motivou, por que ele fez isso? E a resposta está na Bíblia, né? A resposta está ali nos textos. Então o que eu fiz foi, né, perguntar para a Bíblia, né, perguntar para os teóricos que estudam a Bíblia, porque, gente, eu sou um administrador de recursos humanos, pedagogo e psicólogo organizacional, assim, não sou teólogo, mas eu tenho perguntas, sempre fui muito questionador, né, então eu fui atrás de literaturas que embasassem aquilo que eu tinha no meu coração em relação a essa questão. Então, o que enfeitiçou Judas para que ele tivesse aquele comportamento, é o mesmo modus operandi que enfeitiçou a igreja para que ela se venda para qualquer político. Não estou falando de Bolsonaro, eu uso o Bolsonaro porque tem uma questão, um vínculo com a igreja muito forte, né? Ele foi batizado, ele foi no Descende, né? Tinha todo uma maquiagem muito bem feita, muito bem estruturada, para vender que sim, ele era um homem cristão, sim, ele é uma pessoa salva, né? Mas enquanto faziam essa maquiagem para enganar a igreja, o que você via nos noticiários era uma pessoa totalmente iníqua, ímpia, né? Usando termos bíblicos, né? Assim, não é possível que as pessoas, né? E aí o que justifica? Ai, não, porque ele defende a família, ele defende os valores da família. Então, assim, como que eu pego um único ponto que ele, sim, né, vai a favor da igreja, pelo menos da igreja, né, que gosta da família tradicional brasileira, e todos os outros pontos não me importam. Não me importam as pessoas que estavam comendo osso, não importa as pessoas que foram jogadas na linha de pobreza de novo, não importa as pessoas que estavam morrendo no hospital porque não tinham a vacina, né? Você jura que essa pessoa é o Salvador? Você jura que essa pessoa é o Messias? Então essa indagação que me fez buscar essas respostas. Então, assim, eu também não tinha nenhuma ideia de que viraria um livro, né, publicado, porque era um texto para responder para mim, para aplacar os meus questionamentos, né, as minhas orações. Deus, por que isso está acontecendo? Mas como ele tem um embasamento antropológico, sociológico, né, tem um olhar científico ali, né, porque eu sempre fui, sempre serei, graças a Deus, CDF, daqueles que, né, porque sim não é resposta, eu vou atrás. Então, eu mandei para a Patrícia, falei assim, olha, eu tenho esse texto aqui, expliquei para ela, dá uma olhada. Né, ela já falou assim, aprovado, vamos publicar. Né, então foi para mim uma surpresa e um motivo de apavoramento, né, porque mexer num vespeiro. Você está com medo da enfeitiçada virar contra o escrivinhador, transpondo aí o ditado. Quando a Paty me deu a resposta, né, e falou que queria publicar, sim, eu fiquei morrendo de medo. Até porque a primeira pessoa que leu foi uma tia minha, que é uma profeta, e ela só falou assim, você vai mexer com isso mesmo? E eu falei, putz, meu Deus do céu, né? Mas com o tempo, né, e com as devolutivas, porque assim, a Paty fez a leitura dela quanto amiga do Davi, porque a gente se conhece e a gente se gosta. Quando ela mandou para a leitura crítica dos profissionais e voltou a resposta, né, que eu li, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Primeiro porque ele pode ser o questionamento de várias outras pessoas que não conseguiram alcançar essa resposta nas igrejas delas. Paty falou que podia ter uma ressalva no livro. Entendi. Paty falou que você pediu até uma ressalva no livro. Pedi.
já falo sobre isso. Então, quando veio esse retorno do leitor crítico, eu fiquei confortável, né, de perceber que, assim, por mais que tenha sido um trabalho para me satisfazer quanto questionador, né, ele foi muito bem feito. E voltou com pouquíssimos pedidos de correção. A Paty falou, Davi, nunca, né, ela também tem pouco tempo de editora, mas assim, também nunca vi uma coisa, assim, o cara elogiou a sua escrita, a forma como está estruturado, ele até coloca que ele não conseguia compreender, que ele teve que pesquisar para entender do que você estava falando, né, então isso já, né, falou, que legal, né, vamos lá. E aí a ressalva que eu pedi foi porque, gente, assim, é aquela história, quem tem medo de lobo mau? Todo mundo. Quem tem medo dos bolsonaristas? Todo mundo. Mas eu tenho menos medo dos bolsonaristas do que da igreja. Porque os cristãos são muito mais cruéis. As pessoas usam Deus para matar as outras, né? Eu já vi, eu já presenciei, eu só não vivi isso porque, por ser estruturado quanto pessoa, né? Quando as pessoas tentavam me violentar por desconfiar da minha sexualidade, eu já tinha uma resposta muito boa para dar, né? Embasada, inclusive, teologicamente, se elas quisessem. Então, eu nunca tive esse tipo de violência, assim, muito aberta, escancarada na igreja. Era muito velada de fofoquinha, não sei o quê, mas aí você, né, põe o irmão fofoqueiro no lugar dele, né? Porque tá usando o diabo. Então, eu pedi para que o jurídico avaliasse se dentro ali da escrita pudesse ter alguma coisa que, vamos processar, alguma coisa assim, realmente por receio, né? Porque eu sei que a pessoa, que quem lê, vão ser pessoas que estão interessadas no assunto, mas eu sei também que se isso estoura a bolha, né, eu vou ter que fechar minhas redes sociais, né? Então a gente tem esse receio. Então eu pedi que o jurídico avaliasse para entender se algo que está escrito ali, assim, eu não acuso ninguém, eu faço uma avaliação sociológica dentro dessa antropologia estrutural que o Levi-Strauss traz. Ele coloca alguns pontos de como como o feiticeiro manipula a linguagem para convencer as pessoas de que ele tem poder e que as pessoas façam o que ele quer. Então eu uso situações que foram divulgadas nos jornais e na mídia para validar essa análise de que, né, o movimento que elegeu ou que manteve Bolsonaro no poder é um movimento feiticeiro e que a igreja foi enfeitiçada por este movimento. Então, alguém pode ler e se sentir incomodado. E aí eu pedi essa análise justamente para não correr o risco. Gente, eu sou CLT, tá? Sou pobre, minha família é de Guaianazes, zona leste de São Paulo, né? Um dos bairros mais pobres dessa capital. Então, assim, né? Se você me processar, eu não tenho nada para, né? Não tenho nada para penhorar também. Mas esse cuidado realmente com a minha integridade, né? Mas como eu falei, eu tenho muito mais medo dos evangélicos, das pessoas falarem assim, você está endemoniado porque você escreveu isso da igreja? Não. E aí, no sábado, a gente recebeu o prefácio. E aí eu fiquei muito mais convencido, assim, de que eu tinha que publicar. Porque a pessoa que fez o prefácio é um doutor pela USP, em ciências políticas. Ele foi indicado pelo Gideon. Gideon, Também te amo. doutor. Te amo, porque a pessoa que eu pedi para fazer o prefácio em primeiro lugar era o Gideon. E ele falou, não quero por conta do tema, já cansei de falar, indico essa pessoa. E indicou esse rapaz, chama Vinícius Vila, eu acho que é isso. Me perdoe se eu errei, porque eu estou nervoso. E ele fez uma análise que, assim, eu fiquei emocionado. Eu mandei mensagem para a Paty muito emocionado, de perceber que a pessoa leu, entendeu o que eu queria, né? Entendeu as minhas perguntas. Ele não entendeu a resposta que está no livro, ele entendeu as minhas indagações, as minhas questões. E ele fala isso, né, dentro do prefácio.
E então eu fiquei mais tranquilo. Não nego que estou, né, conversando com as pessoas, né, com a pessoa que cuida da minha comunicação, de trancar minhas redes sociais, porque, gente, eu não sou de brigar em rede social, eu gosto disso aqui, ó, vamos conversar? Eu vou entender o seu ponto de vista, eu quero que você entenda o meu, mas ficar xingando ali, eu simplesmente excluo. Até amigo, foi lá e falou que eu não gosto, né, a rede social é minha, eu vou lá e excluo. Então, para evitar a fadiga, né, se acontecer, mas também, né, eu acho que é consequência, né, porque assim, eu falei hoje com a minha psicóloga, às vezes a gente dá muito lugar à síndrome do impostor, de falar assim, não sou capaz, principalmente quem é gay, quem é LGBT, porque não aceitam você como ser humano, né, você é um ser humano de segunda categoria, você é um ser humano que devia estar morto, né, então pra gente não acreditar no nosso potencial, né, é muito fácil, né, você tenta, não deu certo, você fala, não é pra mim, né, e aí ler, na verdade, o retorno da crítica e o que o que o Vinícius escreveu, deu aquele, nossa. Já estou super ansioso para tanto que eu perguntei hoje se já tinha chegado da gráfica, mas, caminhando para o final, eu quero inverter a pergunta aqui e perguntar para o seu pastor aqui. Não, Will, 10 anos atrás, em 2015, você imaginaria 10 anos depois estar com um casal de homens que abençoa a sua comunidade? Muito. Teve uma hora que eu, assim, fiquei, olhando o Davi, fiquei lembrando, várias vezes que a gente esteve junto em eventos da igreja e tal, e, não é emocionante, assim, literalmente emocionante o jeito de Deus trabalhar e usar as pessoas? Eu disse uma coisa que eu disse a eles, eu disse, eu falo para muitas pessoas, o casamento do Davi e do Wagner, ele revolucionou a nossa espiritualidade. Não é só a nossa igreja. Ele mexeu com o nosso jeito de ver a Deus, sabe? Desde então, a nossa relação com Deus é totalmente diferente, por causa de um ato de amor de duas pessoas que se amam, né? E mudou estruturas, mudou o nosso jeito de ser comunidade, né? Como eu gosto sempre de mencionar na comunidade, muita gente tinha receios, não sabia, até se permitia se questionar, será que eu estou errado, será que eu estou certo, né, quanto ao preconceito, mas quando se relacionaram com eles, viram, perceberam que não é esse bicho todo que pintaram por muito tempo. Então é uma transformação, e a nossa comunidade é muito abençoada, porque não é só a gente que foi, que acontece muito isso, Pablo. Gente que vai, quer ter seu amor, o teu relacionamento legitimado, como se a igreja tivesse essa autoridade, mas tudo bem, quer, só que vai lá e só dá problema. Permita o desabafo do pastor aqui. Dá muito problema, dor de cabeça, coisas em coisas simples, e também o problema de querer colocar obstáculos para outras pessoas, de outras formas, assim, uma loucura, uma loucura. E o Wagner e o Davi são pessoas que trabalham muito. Hoje nós não conseguimos ver a nossa comunidade sem o nome Comunidade Cristã na Zona Leste, não mudaríamos. Aliás, foi uma grande bênção que aconteceu na nossa história, que eu quero deixar pontuado, registrar a vida da Igreja Bethesda, agora desse momento que eles estão vivendo, que Deus abençoe muito eles, parabéns pela coragem, que eles consigam abrigar e abraçar outros LGBTs como eles têm feito, Deus abençoe cada vez mais a vida do pastor Ricardo Gondim, da pastora Jerusa, são pessoas que a gente gosta, que a gente admira, a gente tem respeito, mas as comunidades cristãs da Zona Leste hoje, ela foi agraciada por Deus, porque Deus, cumprindo aquele texto bíblico de Paulo, Deus cooperou nesse momento da nossa história para fazer isso que a gente é hoje, para nos construir, nos permitir ser, né? E não tem como imaginar nossa comunidade sem a liderança do Davi e do Wagner, de outras pessoas LGBTs que são
tesouraria, a Érica, nossa tesoureira da igreja, é casada com a Laisa, né? A gente tem outras pessoas LGBTs na igreja, tem o Éder, que canta na banda, que ministra o louvor, né, que é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima. Então, assim, só tenho... que bom que naquele momento a gente não recuou, Pava. Que bom que naquele momento a gente recebeu impacto, sofremos muito, por 1, 2 anos, sofremos muito, muito mesmo, mas depois conseguimos, né, fazer com que essa flor florescesse de um lugar que aparentemente não tinha muito o que dar e deu bons frutos. Se o escritor me permitir, eu queria falar com você que caiu nesse vídeo e não conhece vários detalhes aqui, mas você de alguma forma pode ter se identificado com a fala do Davi sobre as letrinhas tão odiadas por alguns, né, e tipo, motivo de piadinha sem graça, que não consigo decorar, aquelas piadinhas do pessoal. Se por acaso você, de alguma forma, se sente de segunda, de terceira classe, ou se você se sente menos capaz por causa da sua sexualidade, hoje a gente tem aqui pessoas absolutamente, todos, nós 4, pessoas absolutamente comuns e que não foram definidas por Deus de acordo com a capacidade, não depende da sexualidade. Então, da mesma forma que cada um de nós tem um ministério e isso não tem nada a ver com formação cultural, com as outras coisas, então, você que está meio desanimado, que já tentou fazer algumas coisas, mas não se achou capaz, a gente está aqui com o autor de um segundo livro. O primeiro foi um presente, o segundo já é uma provocação intensa às reflexões, e eu espero que logo venha o terceiro, o quarto, o quinto. Então, seja generoso com você. Aquele questionamento que a gente faz com os outros, seja mais generoso com você. Celebre suas pequenas conquistas. Ele acabou de dizer, não recue nos momentos mais importantes. A gente está vivendo tempos assim difíceis. Então, vamos lá, como a gente disse na pandemia, um segurando a mão do outro e vamos continuar avançando. Está lá em Hebreus, pastor? Nós não somos dos que olham para trás e são destruídos. Então, é hora de olhar para frente. Escritor Davi Santos, que orgulho falar assim, né? Estou todo me sentindo Davi Santos, escritor, que legal falar. Muitíssimo obrigado por estar com a gente. Ainda bem que foi a Patrícia que convidou, porque eu chamando ele recusou umas... Exatamente, eu sei disso. Mas como foi a Patrícia, tudo bem. Claro. Obrigado pelo seu tempo juntos com a gente. Obrigado pela generosidade de abrir o coração e compartilhar um monte de coisa íntima e que nos abençoa muito. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Você sabe da minha admiração por você, que é desde 97. Não poderia deixar Ele esperou o momento para... 97 dá quase 30 anos. Caracas, mas você era criança, então... Eu faço 45 daqui a um mesinho, né? Então, até passei um gel para esconder os brancos, que já aparecem. Mas eu agradeço muito o convite. Como eu comentei, eu sou CLT, então era difícil conseguir a liberação para estar aqui, mas fico muito feliz mesmo por acompanhar, por ver o trabalho de vocês, por também desejar que isso vá para frente, abençoe outras pessoas, né? E meu amado amigo, pastor, não tem nem o que falar, não quero chorar. Isso aí. Muito obrigado. É isso. O livro estava... Põe de novo, vai, por favor. Para quem está chegando agora, mandar um beijo para a Dulce, para o Hamilton, todo mundo está chegando agora aí, ó. Essa capa que vai aparecer... Aí, isso. Mais fácil. A tela inteira é a capa do próximo livro de Davi, uma provocação. Falamos aqui, vocês estão convidados a assistir o papo do começo e no site da editora Emó para vocês. Vamos trabalhar para sortear para os nossos membros também, né, Pava? Também, em breve, na sua casa, você que é membro do canal, a Igreja Enfeitiçada. Boa.